Você acha que conhece Lady Gaga? A mulher dos figurinos extravagantes, dos clipes ousados, das performances que desafiam a lógica. Mas, e se eu te dissesse que, por trás de cada aplauso, existe uma dor que quase a destruiu? Uma dor que ela escondeu por anos e que se transformou na força que fez dela um ícone. Fica comigo até o final, porque a história de Lady Gaga não é apenas sobre sucesso, é sobre sobrevivência, identidade e a coragem de transformar feridas em arte. Antes de se tornar Lady Gaga, ela era Stephanie Joanne Angelina Germanotta, uma menina de Nova York, filha de uma família ítalo-americana tradicional. Desde pequena, Stephanie sonhava em ser artista. Aprendeu a tocar piano aos 4 anos. Aos 13, já compunha suas próprias músicas. Mas mesmo com talento, o mundo não parecia preparado para ela. Na escola, Stephanie era considerada esquisita. Vestia-se de maneira diferente, falava alto, tinha ideias incomuns. E por isso, era ridicularizada. Colegas zombavam, imitavam, empurravam. Enquanto ela sorria por fora, por dentro nascia o que mais tarde se tornaria uma armadura. A arte como refúgio. Eu me senti invisível por muito tempo. Então criei alguém impossível de ignorar, disse ela. Aos 19 anos, Stephanie foi aceita na Universidade de Nova York em um curso de música. Mas o ambiente acadêmico não suportava sua intensidade. Enquanto os outros seguiam regras, ela queria quebrá-las. Queria transformar o som em performance, a dor em melodia. Até que, um dia, ela desistiu da faculdade. Saiu de casa, sem dinheiro, sem garantias. Começou a cantar em bares, clubes e boates de Nova York. E foi nesse submundo que nasceu Lady Gaga, uma persona construída não por vaidade, mas por necessidade. Stephanie criou Gaga para sobreviver, para não desabar. Era sua versão blindada. Ela pintava o rosto, vestia-se como uma obra viva e cantava como quem sangra. E foi ali, entre aplausos e olhares curiosos, que a dor começou a se transformar em poder. Mas havia algo que o público não via. Por trás das luzes e das letras provocantes, Stephanie carregava um trauma. Aos 19 anos, ela foi vítima de violência sexual. Durante anos, manteve o silêncio. Tentou apagar a lembrança. Mas o corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Esse trauma se tornaria uma sombra constante. Gaga desenvolveu episódios de transtorno de estresse pós-traumático, TPT. Sentia dores físicas sem explicação, crises de ansiedade e colapsos emocionais. E ainda assim, continuava performando. Era como se a personagem Lady Gaga fosse uma forma de esconder Stephanie, a menina ferida que ainda chorava sozinha depois dos shows. Em 2008, o mundo conheceu Just Dance. A música explodiu nas rádios e Lady Gaga virou um novo nome do pop. Logo vieram Poker Face, Bad Romance, Born This Way e o planeta se curvou diante da sua presença. Mas o que o público via como extravagância era, na verdade, armadura. Enquanto todos a chamavam de rainha, Gaga se sentia sozinha. Em entrevistas, ela confessou: "Eu me sentia como se estivesse cercada de pessoas, mas completamente isolada. A fama me fez desaparecer dentro de mim mesma. Por fora, um espetáculo. Por dentro, um vazio crescente." A primeira rachadura na máscara apareceu em 2013. Durante a turnê de Born This Way Ball, Gaga começou a sentir dores insuportáveis. Diagnosticada com fibromialgia, uma condição crônica de dor, ela teve de cancelar apresentações. Foi um baque. O corpo gritava o que a alma já dizia há anos: "Você precisa parar." Em documentários, ela revelou momentos em que mal conseguia andar, mas subia ao palco assim mesmo. "Eu não queria decepcionar meus fãs, mas eu estava quebrando." Depois do sucesso veio o colapso. Gaga entrou em depressão. Chegou a dizer que não sabia mais quem era, se Stephanie ou Gaga. Tudo parecia confuso. Foi nesse período que ela começou a se reconectar com suas origens. Voltou ao piano, voltou a escrever. E o resultado foi Joanne, o álbum de 2016. Mas por que Joanne? Porque era o nome da sua tia, que morreu jovem antes mesmo de Gaga nascer. Uma mulher que, segundo ela, representava tudo o que havia de puro em sua família. Ao criar o disco, Gaga se reconectou com sua própria humanidade. Não havia figurinos malucos, nem máscaras. Apenas ela, crua, vulnerável, real. Em 2017, Lady Gaga viveu um novo capítulo que mudaria tudo. A Star is Born. Ao lado de Bradley Cooper, ela deu vida a Ellie, uma jovem artista em busca de voz.
O filme era ficção, mas a dor era verdadeira. Durante as filmagens, Gaga chorava em cenas que pareciam ecoar sua própria vida. A sensação de não ser suficiente, o medo de ser esquecida, a luta para ser levada a sério como artista. Quando cantou Shallow, não era apenas uma música. Era um desabafo, uma oração, um pedido de ar. O mundo inteiro ouviu. E pela primeira vez, viu Stephanie por trás de Gaga. O Oscar veio, o Grammy veio, o Globo de Ouro, mas mais importante, veio algo que ela esperava há anos: reconhecimento emocional. Não pela extravagância, mas pela verdade. Lady Gaga finalmente podia existir sem se esconder. Começou a falar abertamente sobre saúde mental, sobre trauma, sobre dor. Usou sua fama como plataforma para a empatia. Fundou a Born This Way Foundation, uma organização voltada ao apoio emocional de jovens. Disse em um discurso: "Não precisamos fingir ser fortes o tempo todo. Às vezes, coragem é simplesmente continuar, mesmo sem saber como." Mesmo depois de todas as cicatrizes, Gaga nunca deixou de criar. Mas agora, suas músicas não eram apenas sobre performance, eram sobre cura. Em Chromatica, ela voltou às batidas eletrônicas, mas com letras profundas sobre autodescoberta e aceitação. A dançarina no palco ainda existia, mas agora dançava com propósito. E quando, em 2021, ela cantou o hino nacional americano na posse de Joe Biden, usando um vestido monumental e uma águia dourada no peito, parecia um símbolo perfeito. A menina ferida de Nova York havia se tornado a voz da esperança. Agora você entende por que eu pedi para ficar até o fim. Porque Lady Gaga não é apenas uma artista. Ela é a prova viva de que a dor pode se tornar arte, e a arte pode se tornar cura. A mulher que o mundo chamava de excêntrica era, na verdade, uma sobrevivente, tentando transformar o trauma em algo belo. E talvez seja por isso que ela toca tanta gente, porque em algum lugar todos nós temos uma parte de Stephanie dentro da gente. A parte que um dia foi ferida, que se sentiu invisível, mas que ainda assim escolheu brilhar. Lady Gaga um dia disse: "Se você tem um sonho e ele te deixa com medo, significa que ele é grande o bastante." E talvez seja isso que a torna lendária. Ela não foge da dor, ela a canta. Então, da próxima vez que você ouvir Born This Way ou Shallow, lembre-se, atrás de cada nota existe uma história, uma batalha, uma mulher que se recusou a ser apenas uma estrela, porque ela queria ser verdadeira. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal O Outro Lado da Lenda. Aqui, a gente revela o que os holofotes escondem, as feridas, os segredos e as verdades humanas que tornam essas lendas tão parecidas conosco. Lady Gaga nos ensinou que a força não vem da perfeição, vem das rachaduras, porque é por elas que a luz entra.